Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o primeiro episódio da série Bebê Rena. É uma minissérie da Netflix, estreou há pouco tempo. Eu não costumo assistir séries da Netflix, muito raro, mas a trama dessa série me interessou e eu acredito que rende muito pano para manga para discussões, principalmente dentro da psicanálise, né? Vou comentar um pouquinho sobre esse primeiro episódio e levantar algumas questões, né? Eu costumo dizer que o que me apaixona na psicanálise não são as respostas que ela apresenta, né, para certas perguntas, mas é justamente as perguntas que ela levanta. A história é a seguinte: um comediante, na verdade um aspirante a comediante, né, meio fracassado, meio loser, trabalha num bar em Londres, mora de favor praticamente com a mãe da ex-namorada dele. Um dia, né, ele ali no bar, entra uma moça, entra uma mulher por volta dos 40 anos de idade dentro desse bar. Ele sente pena dessa mulher, né? Ele diz isso, que ele sente pena. E é um sentimento que ele não costuma sentir pelos outros, mas ele sentiu pena dessa mulher. Essa mulher senta no banco ali e tal, e ele pergunta, olha, você precisa consumir alguma coisa. E ela diz que não tem dinheiro. Ele acaba oferecendo para ela um chá. E os dois começam uma amizade. Só que a série não começa. Só que o primeiro episódio não começa com essa cena. Começa com a seguinte cena: ele indo até a polícia denunciar essa mulher porque está sendo perseguido. É um tema que eu gosto porque trata de duas coisas que, dentro da psicanálise, eu sou apaixonado em estudar: psicose e loucura, psicose e obsessão, né? Não sei se vocês já assistiram o filme Louca Obsessão, inclusive é uma dica que eu dou para vocês. Conta a história de um escritor, né, renomado, romancista, que escreveu uma série de livros e um dia ele acaba sofrendo um acidente durante uma nevasca e tal, uma tempestade. E acaba sendo resgatado por uma enfermeira que cuida dele na casa dela. Só que essa enfermeira é uma fã enlouquecida desse cara. E ela mantém esse cara como refém na casa dela. E obriga esse cara a terminar o livro com outro final. É um filme tá falando, né, de uma louca obsessão e tal, né, dessa personagem por esse escritor, mas descobrimos que ela é uma assassina. Essa série, assisti o primeiro episódio, não procurei nem conhecer a história real, né, faz parte de uma história verídica, mas o primeiro episódio tem alguns elementos que eu acho legal da gente pensar junto. Primeiro, esse rapaz, o protagonista da série, ele é alguém que se sente fracassado. O trabalho dele é comédia. Ele, né, deseja ser um comediante. Ele precisa fazer as pessoas darem risada. Ele está num palco onde ele está sendo visto pelo outro, mas ele não está sendo reconhecido por esse outro. Que reconhecimento é esse? Risada. Meio óbvio dizer isso, né? Mas um comediante, ele se alimenta do quê? De risada. Então ele faz uma piada, se o outro dá risada, bom, significa, né, que a minha piada deu certo. Se eu faço uma piada e o outro não dá risada, essa piada não deu certo. Então, o que está em jogo aqui não é o olhar do outro apenas, mas a risada. A risada é o reconhecimento que o humorista espera do seu, né, espectador ali no palco. E ninguém dá risada desse cara. Ele é horrível como comediante. E no fundo ele sabe disso. Ele não tem um time certo da piada, o texto dele é muito ruim, ele não sente a plateia, ele é um péssimo humorista. Quando ele conhece a Marta, que é a nossa, né, personagem que vamos pensar um pouquinho a respeito desses conceitos, lembrando que eu não vou trazer uma análise psicológica da personagem. Psicanálise, pelo menos a psicanálise que eu trabalho, que eu acredito, não faz isso. Nós vamos pensar os conceitos através da série e não analisando a personagem. Essa personagem, quando os dois se conhecem, a primeira coisa que
fisga ele é o seguinte: risada. A risada da Marta é uma risada contagiante. E, mais do que isso, ela dá risada das piadas dele, dos comentários dele. Mais do que isso, ela dá atenção para ele. Atenção. Ele tem a atenção da Marta. Ele tem a risada da Marta. Ele tem com a Marta aquilo que ele não tem com o público dele. Preste atenção. Ele tem com a Marta aquilo que ele não recebe do público dele. Reconhecimento, elogio, risada, atenção. A Marta se torna, né? Porra, tá ali com ele o tempo todo, vai ao bar várias vezes. Só que a Marta é uma personagem que logo no primeiro episódio é meio estranha. Como assim meio estranha? Ela diz que trabalha de advogada, que já pegou casos de figurões assim de Hollywood, né, e tal, do mundo dos negócios também. Só que essa mulher nunca tem dinheiro. Tá sempre quebrada, nunca tem dinheiro. No final do episódio, do primeiro episódio, ele entra no Facebook dela e descobre, na verdade, várias montagens. Essas montagens bem feiosas mesmo, tipo, como se eu pegasse uma foto da Beyoncé com o Jay-Z, tirasse o rosto do Jay-Z e colasse uma foto do meu rosto ali. Aí o que esse cara resolve fazer? Procura o nome dela no Google e descobre que ela é uma stalker, que inclusive recebeu uma sentença. Tem toda uma história por trás, né, com o chefe do trabalho dela, coisas que ela inventou, agrediu inclusive a mãe do chefe dela. Ela é uma stalker. O primeiro episódio já deixa isso claro. Tem uma cena que ela vira pra ele e diz o seguinte: se você pudesse escolher ter um poder, que poder você escolheria? Aí ele diz que ele gostaria de saber o que as pessoas pensam, principalmente o que as pessoas pensam dele. Não existe nada mais neurótico do que isso, né? Nos importamos demais com o que o outro pensa ao nosso respeito, com o que o outro acha de nós, né? Com o que o outro, como que o outro nos vê, como que o outro nos coloca na sua fantasia, o que eu devo ser para o outro, como eu devo ser para o outro, de que maneira eu devo me portar para que o outro me ame. Será que o outro me ama? Eu queria que o outro me desejasse também, o outro só me ama. Nossa, esse outro aqui só me deseja, eu queria que ele me amasse. Esse outro não me valoriza. Nós estamos sempre às voltas com o que o outro pensa ao nosso respeito, com o que o outro quer de nós. Não há nada mais neurótico do que isso. Ela, em contrapartida, responde o seguinte, que ela queria entrar dentro das pessoas, como se tivesse um zíper no queixo que ela pudesse abrir e entrar dentro dessa pessoa e morar ali dentro. Cara, foi um dos melhores diálogos, assim. Porque o que ela tem com com o protagonista, né? Se desenrola a partir desse ponto. Um stalker, eu acho muito interessante da gente pensar um pouquinho sobre isso. O stalker, se você assiste documentários no Discovery ou no YouTube, a palavra obsessão e obcecado, nós precisamos separar um pouquinho aqui o joio do trigo. Por quê? Essa obsessão aqui, eu não quero trabalhar essa palavra no sentido da obsessão da neurose obsessiva. Eu sei que quando você estuda, né, ou assiste material sobre stalker, essa palavra obsessão aparece muito. Ah, fulano de tal é obsessivo por tal coisa. Fulano de tal tem uma obsessão por tal coisa. Ou olha, isso está virando uma obsessão. Ou fulano de tal está obcecado por isso. Eu quero trocar essa palavra obsessão por loucura. Por isso que eu gosto do título do livro e do filme também, Louca Obsessão. O louca, louco, loucura aqui na frente. Mas eu não vou fazer isso de colocar uma loucura, uma louca obsessão. Eu quero só a loucura, essa loucura aqui. Outro ponto que eu acho interessante nesse primeiro episódio também é a relação que a Marta tem com
não é um nonsense, mas ela não tem filtro. Ela não tem filtro nenhum. Ela pode estar, por exemplo, numa igreja, ou com pessoas ali do lado, e ela, né, faz uma piada ali com conotação sexual, ou uma piada com alguma conotação de aborto. Ela não tem filtro. Nem para falar as coisas, né, contar uma piada ou um comentário sarcástico ou ácido, e os inúmeros e-mails também que ela manda, né, pro cara, né, pro protagonista. Outro ponto que eu acho legal também da gente pensar, antes de encerrar esse vídeo, é que esse nome stalker, né? Fulano de tal está me stalkeando. Você já ouviu essa expressão alguma vez, em algum momento da sua vida? Ou, por exemplo, eu vou stalkear alguém. Por exemplo, você vai numa padaria e você conhece uma moça ou um rapaz. E tá ali, né, tá ali comendo e tal, aí você descobre o seguinte, pô, a pessoa pede o Pix. Olha, o Pix deu tanto, o número tal. Aí a pessoa vai lá e dá um número. Aí você vê de olho assim, quando ela abre o celular para ver se mandou o Pix direito, o nome dela. Então, por exemplo, o nome dela é Maria Eduarda Fonseca. Você vê ali no Pix olhando rápido. Aí o que você faz? Poxa, eu achei essa moça bonita. Vou procurar no Facebook. Vou procurar no Instagram. Vou procurar no TikTok. E você começa a stalkear essa pessoa. Isso faz de você um doente? Não. Pessoas fazem isso o tempo todo. Quando vão em balada, quando encontram alguém na faculdade que achou bonito ou interessante, e manda inclusive uma mensagem, né, na página, por exemplo. Estava na cantina hoje por volta das 9h, 9h30 da manhã e encontrei uma moça de cabelo castanho com uma mecha grisalha. Parecia a vampira do X-Men. Alguém sabe quem ela é? O tempo todo as pessoas, principalmente nas redes sociais hoje em dia, stalkeiam os outros. Neuróticos fazem isso. Stalkeiam as pessoas para descobrir coisas sobre a pessoa. E a partir desse movimento de stalkear a pessoa, muito do que vamos conversar nos próximos vídeos, do que nós entendemos sobre paixão, enamoramento, mora aqui. Nessa questão da imagem que eu crio do outro a partir do que eu vejo que esse outro ali, né, compartilha nas suas redes sociais. Então, esse ladozinho stalker, todo mundo tem. Esse lado, quando você começa a se relacionar com alguém, quando você se apaixona por alguém, você cria uma obsessão pela pessoa. Tudo na sua vida gira em torno da pessoa. Você pensa na pessoa o tempo todo. Se essa pessoa, por exemplo, gosta de Star Wars, você às vezes nunca assistiu Star Wars, mas você passa a ter vontade de assistir só para ter assunto com essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, adora comer batata frita com ketchup e requeijão, você às vezes pode odiar batata frita, pode ser até ter até um tipo de resistência a requeijão, pode até passar mal, mas você passa a comer com a pessoa. A vida do apaixonado gira em torno da pessoa. A pessoa se torna o centro da vida dela. Se você está apaixonado por alguém e namora com essa pessoa, e você tem uma prova às 9h e 1h30 ou meia-noite vocês discutiram, se você está apaixonado de fato, você não vai conseguir fazer a prova direito enquanto não resolver com essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, trabalha em um emprego onde ela não pode mexer no celular, você vai passar de 9h até as 5h, perturbado, angustiado, pensando no que essa pessoa vai fazer, o que essa pessoa está pensando de você, o que essa pessoa está sentindo em relação a você, se essa pessoa vai terminar, etc, etc. Sua vida gira em torno dessa pessoa. Quando nos apaixonamos, todos nós, preste atenção nisso daqui, todos nós possuímos alguns traçozinhos que um stalker tem. Só que um stalker tem dentro de uma proporção cavalar, digamos assim, né? Que é o que eu pretendo trabalhar e pensar junto em relação a essa série, né? Até o nosso próximo
Vídeo do episódio número 2.